Então tudo isso favorece o real no curto prazo. Então, se esses fatores, essas variáveis mudarem, pode ser que o dólar dispare. Espero que não tenha nada a ver com isso, mas é impossível você não pensar nessa possibilidade, igual aconteceu com a Petrobras há um tempo atrás. Que pode estar acontecendo de novo, a gente nunca sabe. Muito cuidado com o patrimônio no Brasil, por isso que eu também sempre falo aqui de investimento no exterior. E apesar do índice S&P 500, Nasdaq, que são os mais clássicos, estarem supervalorizados nas máximas, as empresas mais conservadoras, ETFs de empresas de dividendo, elas estão num preço justo, então tem oportunidade também lá nos Estados Unidos. Eu coloquei aqui em destaque, para mim, o que eu acho que vai ser o principal problema da Europa, talvez até do mundo ocidental, mas a Europa já está enfrentando isso nos próximos anos, né? Talvez décadas. Fala pessoal, estou de volta. Fiquei um tempo sem gravar porque eu tive problema no setup, também tive viajando, então acabei não tendo tempo nem a infraestrutura para fazer o vídeo do mês passado. Mas agora eu tô voltando, tá? Agora eu tô mais estabilizado. E vamos fazer agora o vídeo desse mês. Se você é novo no canal, eu faço um vídeo todo mês falando da situação geral do mercado, da economia, que para mim é o básico e fundamental que você precisa saber para você se manter minimamente informado do mundo, né? E principalmente da economia, dos seus investimentos. Então aqui eu vou falar, por exemplo, de dólar, vou falar de criptomoeda, mais precisamente o Bitcoin, vou falar da bolsa brasileira, da bolsa americana e depois eu vou fazer uma conclusão, o que que a gente deve continuar fazendo com o nosso dinheiro e por aí vai. Se você é novo, se inscreve aí no canal, dá o like no vídeo e vamos começar. Bom, começando pelo dólar, o dólar caiu, isso é bom, né, pra gente aqui, é muito bom. No mês passado aí mais de 3% e no ano vem caindo 1%, isso é muito bom pra gente, pra mim é período de oportunidade, compra dólar, investe lá fora, né? Porque vale lembrar que não quer dizer que o real tá indo bem, mas sim que o dólar também está indo mal. Então você pode ver que apesar do dólar ter caído 1% no ano passado perante o real, o dólar em relação às outras moedas tem caído mais de 4%. Então quer dizer que o real também tá mal, né? Não fica achando nessa, vou esperar o dólar baixar para 5, para 4, eu acho difícil. Pode ser que aconteça, mas no longo prazo é difícil que o dólar caia em relação ao real. Então é um bom momento de oportunidade, na minha opinião. Vale lembrar que para mim o dólar pode disparar a qualquer momento, então é muito bom ficar atento aí a alguns sinais. E uma observação muito importante é que a taxa de juros no Brasil ainda está alta e nos Estados Unidos está diminuindo. Então sempre que isso acontece, tem um fluxo de dinheiro que vai para a renda fixa brasileira e acaba valorizando o real. Então, quando esse momento passar, que é bem artificial, na minha opinião, pode ser que o dólar volte a disparar, entendeu? Quando a taxa de juros do Brasil já não for atrativa para a renda fixa. Aí tem até uma notícia falando que o dólar cai para 5,39 com expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, porque quer dizer que a diferença do prêmio de investir aqui e lá é maior, então isso tende a valorizar o real no curto prazo. Agora vamos falar um pouco de commodities. E com relação aos commodities, eu sempre falo que é interessante a gente ver, porque é meio que um termômetro de medo do mercado, né? Então você pode ver que no mês passado, nos meses passados, né, não no mês passado exatamente não fiz vídeo, mas todos os outros vídeos estavam um momento de medo, medo de tarifa, medo de guerra, muita incerteza, juros ainda altos no mundo todo, começou a baixar agora. Então a gente via que o ouro e a prata estavam se valorizando muito, justamente porque bancos, instituições estavam comprando por proteção, enquanto que outras commodities como lítio, minério de ferro, estavam indo mal, justamente porque são usadas para produtividade, então a indústria estava um pouco retraída. Já agora nesse mês, você vê que o cenário já é diferente. O ouro e a prata se mantiveram estáveis, enquanto que as outras commodities que são mais produtivas, elas passaram a se valorizar de novo. É um sinal de que o mercado pode estar vendo um desenvolvimento de novo, né, uma recuperação, né, um outro boom. A notícia até falando, né, o preço do ouro permanece deprimido abaixo de $3.400 em meio ao otimismo comercial, né? O otimismo normalmente causa a queda dos ativos de valor no sentido de proteção, né? E os ativos de risco acabam se valorizando. Aí, com relação ao petróleo, segue na faixa entre 60 e 70, no mês passado caiu bastante de novo,
mas está nesse patamar já há um tempo, e é o que eu falo, além das taxas de juros que eu falei para vocês do real e do dólar, petróleo é algo que também impacta muito na inflação. Então, imagina que se esse petróleo volta a subir para um preço de 80, vamos supor, que nem é tão elevado, pode ser que a inflação dispare, entendeu? No Brasil, que já está um pouco fora do controle, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O petróleo até deu uma recuperada, dá para ver aí no gráfico, subiu um pouco mais de 70 aí no período, mas foi naquele período da guerra, né? Israel e Irã, que rolou um monte de medo de que se pudesse desenvolver mais a guerra, então subiu bastante. E agora voltou a esse patamar de 60, então tudo normal. Com relação ao frete de mercadorias, a mesma coisa, né? Deu uma aumentada naquele período, né, da guerra, e agora já voltou ao patamar de 1.000, 1.500, que era o que estava antes, quase. Então está bem estável. Outro motivo pelo qual a inflação no Brasil pode piorar, porque o frete está baixo, o petróleo está baixo, taxa de juros nos Estados Unidos está baixa em relação ao do Brasil. Então tudo isso favorece o real no curto prazo. Então, se esses fatores, essas variáveis mudarem, pode ser que o dólar dispare. Por isso que eu falo, não é recomendação, né? Não posso dar recomendação, mas eu pessoalmente, para mim, é um motivo de oportunidade de comprar dólar para investir. Bitcoin, vamos falar do Bitcoin. Bitcoin está bem estável, no último mês não mudou praticamente nada, mas no ano dobrou o valor, então loucura, né? Não só o Bitcoin, mas também outras criptos, né? Quem tem altcoin aí viu que subiu muito o Ethereum. É um mercado que você precisa entender o projeto, confiar, né? Não é algo totalmente seguro, não é algo que a gente sabe que vai ser adotado. É tudo novo, mas os projetos são interessantes. Se você entende, gosta e quer fazer isso, investir, é uma boa oportunidade. Não vou mentir, não é recomendação, mas eu, por exemplo, tenho não tanto quanto um investimento de verdade, mas guardo meu dinheiro, uma parte em criptomoeda. Aí o índice de medo e ganância, apesar do Bitcoin estar com um preço bem bom, tá estável, tá com ganância mais 64, que é algo quase na metade. Já em outros momentos, quando ele bateu altas históricas, estava bem mais elevado, quase 90, o que normalmente indica que o mercado está muito eufórico, mas agora o mercado não está eufórico e o preço do Bitcoin está se mantendo. Isso é muito bom, quer dizer que o Bitcoin está evoluindo aí no sentido de adoção, né? Aí o múltiplo de Mayer também ele tá bem estável, apesar do Bitcoin estar num patamar caro, tá abaixo da média histórica, inclusive isso costuma indicar um bom momento para comprar. Agora vamos falar do Brasil, né? O Brasil que tá um caos aí na política. Eu não vou falar muito de política nesse vídeo, até tô pensando em fazer uns vídeos falando mais de política, mas aqui é mais para te informar do mercado, você que tem investimento não gosta de pesquisar muito, pô, ver esse vídeo aqui no mês e, ok, já sei mais ou menos o que está acontecendo, vou manter aqui, continuar aportando ali, e é isso. Mas às vezes é difícil, né, falar de investimento e economia sem falar de política. Mas vamos lá. Ibovespa no último mês subiu 0,5%, no ano está neutro praticamente. O IDIV está muito parecido com o Bovespa, subiu um pouco mais no ano, 5%, é natural. No Brasil, essas empresas mais estáveis, de setores mais de utilidade pública, digamos assim, costumam se dar melhor. São inclusive as que pagam mais dividendos. Para mim, no Brasil, é o tipo de investimento que mais vale a pena hoje em bolsa, todos que estão relacionados ao IDIV, empresas pagadoras de dividendos. E agora o IFIX, né? O IFIX está indo bem mal, na real. O juros está alto, isso impacta quase que diretamente no IFIX, né? Não só na precificação dele, porque a galera já compara a renda que dá renda fixa e o fundo imobiliário, mas também o próprio fundo em si, né? Porque questão de dívida e tudo mais. Assim como nas empresas também. Aí a Bolsa Brasileira em dólar, dá para ver que está indo bem mal, né? No último mês subiu um pouquinho, mas no ano está caindo mais de 8% em dólar. E isso porque o dólar está perdendo valor também, hein? Vale lembrar disso. Aí uma das principais notícias também da Bolsa Brasileira foi o Banco do Brasil, né, que teve uma diminuição no lucro absurda. E o que chamou a atenção é que foi só o Banco do Brasil, outras empresas aí, outros bancos, né, que estão no mesmo negócio, não tiveram essa queda absurda, tiveram bons lucros. Então é algo estranho, ainda mais com a atual administração, né, que está relacionado ao governo, na indicação do governo, então é complicado. Espero que não tenha nada a ver com isso, mas é impossível você não pensar nessa possibilidade, igual aconteceu com a Petrobras há um tempo atrás. O que pode estar acontecendo de novo, a gente nunca sabe. Aí sobre o PL do Bovespa, segue
bastante atrativo, porque o mercado está com muito risco, então é natural que a bolsa siga barata. A média desde os anos 2000 é de 10,91, o PL agora está em 8,81, então tá bom, preço bom, barato. Taxa de juros no Brasil segue altíssima, ainda em 15%, foi mantida. Não acho que vai cair na próxima, talvez até o final do ano. Começo do ano vai depender da inflação. Esses 15% é o maior nível desde julho de 2006, uma loucura também. A inflação no Brasil segue alta, apesar de 15% de juros já há uns meses e juros elevados já há vários meses ou anos, né? Tá bastante tempo aí acima dos 10%. A inflação não está diminuindo. E, mas, porra, tá, o acumulado diminuiu aí no mês passado. Cara, com juros a 15% devia ter diminuído mais. E como eu falei, com dólar quieto, com petróleo quieto, com frete de mercadorias quieto, tá entendendo? Então é complicado. E vale lembrar também que a meta do Banco Central, se eu não me engano, é 3%. Posso estar errado, eu vou botar aí na tela. E o teto é 1,5 para cima, então seria 4,5. Então a gente já está bem acima do teto. Então não quer dizer que isso é bom, né? Já devia ter caído há um tempo. Tá bem descontrolada a coisa. E detalhe, né? Essa inflação divulgada pelo IBGE, que a diretoria e inclusive o chefe, né, o presidente do IBGE, é indicado pelo governo, pelo Poder Executivo. Então é sempre desconfiável também o número que eles estão dando aí. Assim, eu não sou economista, vou ser bem sincero com vocês, mas se você estudar, ler, você vai ver que inflação está basicamente diretamente ligado à quantidade de moeda em circulação, né, que o pessoal chama de M2. Se você vê a emissão de M2 de moeda na economia, você vai ver que o Brasil imprime a mais de 10% ao ano de moeda. Então, apesar de deles estarem divulgando sempre essa inflação de 4, 5, 6, 4, 5, 6, na prática acaba que a oferta monetária que está em circulação aumenta muito mais rápido. Então, você tem que tomar até cuidado com isso. Que às vezes você fala, o CDI está pagando bem e tudo mais. Na prática, no longo prazo, talvez não esteja nem batendo a inflação. Eu tenho até essa teoria, que talvez seja a prática real que a gente nem percebe às vezes. Mas é uma loucura. Você vê inclusive que a bolsa ela segue quase junto com o CDI aí nos últimos anos. Só que a nossa bolsa, ela, você pega desde 2008, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, ela só cai em dólar. Ela, a máxima foi em 2008. Isso é uma loucura, a gente está travado no tempo e regredindo. Muito cuidado com o patrimônio no Brasil. Por isso que eu também sempre falo aqui de investimento no exterior. A taxa de desemprego, outra polêmica que eu também falei em outro vídeo, da galera que recebe Bolsa Família, que eles não incluem como sendo desempregado, então difícil acreditar. Eles divulgaram 5,8% a taxa de desemprego, mas a gente sabe que é um dado manipulado, querendo ou não. Sobre a avaliação do governo Lula também está se mantendo, não mudou muito, que é ruim, né? Tá muita gente reprovando pro histórico do Lula. Agora a gente vai falar de Estados Unidos. A bolsa americana, aí, apesar de todas as turbulências, segue subindo sempre, incrível. No último mês subiu 2,3%, aí S&P 500 e Nasdaq. No ano vem subindo uma 15, outra 20, é muito, né? As empresas de dividendos seguem um pouco mais estáveis com relação ao rendimento esse ano, porque subiu muito nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia, então tá ok. Inclusive, eu acho que é até uma oportunidade, porque os preços estão justos com relação às outras empresas que para mim estão um pouco supervalorizadas. Aí você pode ver por setor aí a variação anual, como os setores mais conservadores estão um pouco mais para trás e a de tecnologia vem subindo bastante. A índice de medo e ganância se mantém estável, apesar de estar bem valorizado aí o índice, está em 60. Aí, como eu falei, o Price Earnings Ratio, que basicamente é o PL, eu mostrei para vocês o PL do Bovespa, esse seria o equivalente da Bolsa Americana. Vocês podem ver que o Bovespa negocia 8, na Bolsa Americana 29, porque, óbvio, coisa boa se compra mais cara, né? Você tem mais estabilidade, segurança jurídica e tudo isso. Então, você paga muito mais caro lá. E você vê que está subindo esse gráfico, quer dizer que ela ficou mais cara aí nos últimos meses. Por isso que eu acho que, óbvio, é uma bolsa excelente para o longo prazo, não vai fazer diferença, mas se você está investindo todo mês, às vezes é bom segurar a mão aí esse mês, tá super valorizado, né? A taxa de juros nos Estados Unidos se manteve também em 4,5%,
E agora está se falando na possibilidade de baixar na próxima reunião, inclusive tem gente falando que pode baixar 0,5% direto, não só 0,25, por causa dos dados de inflação e de mercado de trabalho que vieram na expectativa e até melhor. Aí mostrando para vocês a inflação, vocês podem ver que se manteve, apesar de a previsão ser de 2,8%, ela ficou em 2,7%, isso é bom, né? Dá mais motivo para o Fed baixar a taxa de juros. E a taxa de desemprego se mantendo estável aí na faixa de 4,2%, que foi alinhado com a expectativa do mercado aí, conforme a notícia. Bom, e agora vou falar para vocês uma conclusão, eu anotei aqui. Primeiro, voltando para o Brasil, né? Gasto público é o nosso maior problema, economicamente falando, obviamente. Não vou falar aqui de toda a política, segurança pública, mas economicamente, gasto público é o maior problema. Isso impede da gente controlar nossa inflação, impede da gente, inclusive, baixar nossos juros, porque a gente só vai baixar os juros quando baixar a inflação. E ano que vem pode piorar isso aí, porque ano de eleição, a tendência é que o governo gaste mais em todos os sentidos, em campanha, em auxílio, em obras, então propaganda, né, tudo. Então é uma situação preocupante. Outro ponto que eu anotei aqui, a inflação ainda está alta, apesar da taxa de juros alta, como eu falei para vocês no decorrer do vídeo. Com esse nível de taxa de juros, já era para a inflação estar mais controlada, ter baixado mais do que baixou agora, foi muito pouco. E o terceiro ponto é um ponto de esperança, né, que uma possível troca de governo pode ser que se gere uma grande valorização da bolsa brasileira. Eu vi até notícia falando, acho que foi especialista do BTG falando que se mudasse o governo, um governo de direita aqui do Brasil, poderia aumentar em 70, 80%. É verdade porque você pega o PL do Bovespa, como eu mostrei para vocês, está em 8,8. Então vamos supor que volta para 16, 20, igual estava no período pré-pandemia com o Bolsonaro ainda, que a economia estava indo bem, pelo menos no mercado. E, e realmente, é literalmente como se você dobrasse isso só pela precificação dos ativos. Não estou nem falando do aumento de lucro, que isso vem. Quando a economia vai bem, ela vem inevitavelmente, né? Para a galera que quer fazer um dinheiro, mas a gente também corre o perigo de não trocar, né? Do sistema já estar totalmente corrompido e não trocar, e aí com certeza, cara, a bolsa ia derreter no Brasil se continua um governo como esse ou algo do tipo. Então é investimento de risco, de uma certa maneira, não tem jeito. Eu tenho posição no Brasil, né? Não vou falar para você vender tudo, também não falo para você apostar tudo. Você tem que entender sua necessidade, por que que você está investindo nisso, né? Diversificar. E, óbvio, eu não posso recomendar, mas é uma esperança. Isso aí de governo possivelmente trocar pode dar um bom retorno aí nos próximos anos. E agora uma conclusão dos Estados Unidos. Também anotei 4 pontos, 2 bons, 2 ruins. Falar os bons primeiro, né? Que apesar das turbulências, a bolsa segue nas máximas, né? Então a bolsa americana segue bem. Quem está posicionado nos Estados Unidos desde sempre, na real, mas desde o pós-pandemia, pós aquela caída da taxa de juros que deu aquele fundo, acho que foi outubro de 22 ou 23, não lembro. Só vem subindo. Então tá bem bom para quem já estava investido. Agora para comprar tá, como eu falei, um pouco supervalorizado. E apesar do índice S&P 500, Nasdaq, que são os mais clássicos, estarem supervalorizados nas máximas, as empresas mais conservadoras, ETFs de empresas de dividendo, elas estão num preço justo, então tem oportunidade também lá nos Estados Unidos. Outro ponto positivo, segundo, é que a inflação e o mercado de trabalho está estável. Isso pode indicar um possível corte na taxa de juros. Isso poderia levar não só a bolsa, mas a economia, né, de verdade, para uma evolução daqui a pouco nos Estados Unidos, outro ciclo de boom, né? E 2 pontos para ter atenção que eu coloquei, que o real impacto das tarifas a gente vai começar a ver agora, que elas entraram em vigor agora, acho que em começo de agosto, e também uma possível correção da bolsa, né? Pode ser que haja tá tudo com PL muito elevado, então pode ser que normalmente outubro dizem que é um mês que a bolsa vai mal, pode ser que a gente veja do nada um menos 10%. Você que investe na bolsa tem que estar preparado para isso, às vezes até para pior. Mas é isso, né? Ficar atento, investir nesses momentos de euforia. E é isso. Essas foram as conclusões. Coloquei aqui algumas notícias pelo mundo, é sempre importante. Eu sempre falo alguns números da Europa, mas vocês vão ver que não muda muita coisa. Taxa de juros está por volta de 2, inflação por volta de 2.
mais ou menos na mesma, é um continente estável economicamente, de uma maneira geral. Agora eu coloquei aqui em destaque, para mim, o que eu acho que vai ser o principal problema da Europa, talvez até do mundo ocidental, mas a Europa já está enfrentando isso nos próximos anos, né? Talvez décadas, mas é a questão da migração, né? Esse choque cultural que está tendo na Europa, que infelizmente é destrutivo, né? A religião islâmica aí praticamente tomando conta de vários países na Europa. Você vê que tem notícia falando que Mohammed é o nome mais comum da Inglaterra, inclusive, pelo segundo ano consecutivo. É um negócio assim, uma loucura. Eu vi até que na Bélgica, eu vi no Instagram, pra falar a verdade, não achei a notícia, então por isso que eu não botei aqui no vídeo oficialmente, mas que na Bélgica, tipo, 80% dos jovens abaixo de 20 ou 30 anos são imigrantes. Cara, é uma loucura. Talvez não seja tudo isso, mas não duvido que esteja perto disso. E é um perigo, porque essas pessoas já nascem com cidadania, nascem podendo votar, ou seja, vão poder votar no futuro e podem mudar leis, podem mudar regras. Tem manifestação, por exemplo, no Reino Unido, de pessoal islâmico, muçulmano, pedindo lei Sharia nos tribunais. Então, é um perigo, é um atentado aí à cultura ocidental nesses países e vão esperar que esses países acordem, antes que seja tarde demais, né. Óbvio que eu tô falando de um choque cultural religioso, mas é um tipo de choque que com certeza vai afetar a economia também, e os seus investimentos, se você tiver investimento lá. É por isso que eu estou falando nesse vídeo e nesse canal. Então é algo para se ter atenção, você que planeja se mudar, investir, comprar casa, fazer negócio nesses lugares, países, continentes na Europa hoje. Então, atenção. E falando aqui da América do Sul, América Latina, o destaque é a Argentina. Poderia falar do Paraguai também, indo bem. A Argentina crescendo 5% em maio, né? Sétimo mês seguido de alta aí de atividade econômica. Milei cortando gastos assim absurdamente. Foi difícil no comecinho, agora a coisa está começando a andar e espero que sirva de exemplo para o Brasil, né? Bom, pessoal, é isso. Mostrei, tento fazer rápido, mas é muita coisa para falar. Mas também é um vídeo que, como eu falei, eu acho que cada mês, se você é um cara ocupado, vale a pena assistir. É uma vez por mês. Ter uma noção do que está acontecendo. Eu acho que a conclusão final, apesar das duas que eu já dei do Brasil e dos Estados Unidos, é, cara, investimento a longo prazo. As notícias a gente tem que ler para sempre ficar atento a grandes mudanças que podem ocorrer no cenário macroeconômico, geopolítico. Mas, cara, pouco a pouco, segue investindo aqui, lá fora, sabe? Se protege um pouco com criptomoedas, se você tiver a confiança e a possibilidade. E é isso. Siga investindo a longo prazo. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, me ajuda muito. Vou tentar chegar a 300 nesse vídeo, será? 300 inscritos. Mas é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.